que eu fiz, gente? Eu fiz isso aqui, ó. Eu escrevi a pergunta de cada um de vocês aqui e eu vou ir sorteando para a gente ser bem democrático, para eu não correr o risco de responder de um e não responder o de outro. Ó, uma pergunta do Igor com H. Por que opero bem, e disciplinado quando inicio e depois me descontrolo e fico no loss? Igor, você precisa começar a identificar qual que é o gatilho. O que provoca esse se descontrolar? Será que é quando você toma um stop? Ou será que é depois de determinado tempo no mercado? Ou será que é quando você teve uma sequência positiva? Por que a gente precisa identificar? Porque quando a gente começa a identificar qual que é o gatilho que provoca esse, a partir daquele momento eu não opero mais bem, eu me descontrolo, você consegue identificar o que você precisa pensar diferente para mudar. Porque concorda comigo, se por um acaso você começa operando bem, começa ganhando, né, tá numa sequência ganhadora e por causa de um stop você se descontrola, talvez seja o fato de você não aceitar devolver um pouquinho para o mercado daquilo que você já ganhou, e aí a gente tem que trabalhar esse aspecto. Talvez seja o fato de você não aceitar errar. Por exemplo, ganhou dinheiro num trade, entre aspas, você acertou. Ganhou dinheiro em outro trade, entre aspas, você acertou. Por que eu tô falando entre aspas acertou? Porque muitas vezes a gente ganha dinheiro sem ter acertado o trade. A gente tem que dissociar o ganhar e perder com acertar e errar. Isso é uma coisa que você precisa entender, que muitas vezes você ter perdido dinheiro não significa que você errou o trade. Às vezes, você ter perdido dinheiro num trade, você ter estopado onde devia, foi o certo a ser feito. E às vezes você errou mesmo o trade. E não tem problema errar, não tem problema nenhum. Você não está no mercado para ser 100% assertivo. Isso não existe, nunca vai existir, não precisa existir. Então, Igor, você precisa identificar o que causa, o que te leva a esse descontrole, tá? Então, eu desafio você, eu deixo isso de tarefa, dever de casa para você. Começa a observar a partir de amanhã. Quando que você se descontrola e qual foi o gatilho? O que aconteceu que você se descontrolou? Tava no gain, tava no loss. Inclusive, outra situação é, muitas vezes se você tá no gain e você começa a errar, talvez é euforia, talvez é crença limitante de não se permitir ganhar por não se achar merecedor, tá? E a gente tem que começar a ficar mais crítico, a observar esses processos, a questionar esses processos, para a gente conseguir identificar isso, porque aí vai estar a chave para a mudança. Pergunta do Cláudio. Por que é tão difícil controlar a ansiedade e ter disciplina no pregão? Quando você chega no mercado, é uma forma diferente de pensar. O mercado exige da gente uma forma diferente de pensar, sentir e agir. Por quê? Porque nós não fomos educados para trabalhar, para lidar com dinheiro. Nós não fomos educados para lidar com perdas. A nossa mente interpreta uma perda como algo muito negativo, como algo ruim, como algo capaz de promover sofrimento, tristeza, frustração, e ela quer evitar isso a todo custo. Nossa mente faz de tudo para nos proteger. Então, ela acaba gerando muito esses processos de ansiedade no intuito de nos proteger. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro no momento presente. E para nós, como espécie, foi muito benéfico a gente evoluir sentindo ansiedade, porque a gente só conseguiu sobreviver dessa forma, nos proteger, né, do mundo, dos predadores. Só que quando a gente vem no mercado, a gente colocar esse excesso de futuro, do que pode acontecer, das perdas que podem vir, do loss que eu posso vir a tomar hoje, posso vir a tomar amanhã, meu Deus, e se o mercado for contra a minha posição, meu Deus, e se eu ficar de fora dessa operação, e se o futuro não chegar? Mas calma, você está vivendo no presente. Então é tão difícil controlar essa ansiedade, porque a gente está o tempo inteiro querendo prever o futuro para que a gente evite o sofrimento. Só que, cara, você não tem como sofrer no futuro, você só tem como viver no presente. Não adianta você sofrer no presente, você precisa viver no aqui e no agora. Você não sabe, você não faz a menor ideia para onde o mercado vai, se você realmente vai ou não vai ser estopado. E aí, o maior segredo para a gente trabalhar isso, tanto a ansiedade quanto a disciplina, é a gente tentar se manter o máximo possível no momento presente. Nessa operação, nesse segundo, nesse dia, nesse plano, sendo que sempre o objetivo do dia de hoje vai ser manter o plano. Quando você começa a ter essa percepção e começa a
manter a sua mente no aqui, no agora, no momento presente, na operação que você está fazendo, você consegue trabalhar melhor essa questão de se controlar, tanto a ansiedade quanto a disciplina. Então, vamos parar de botar esse excesso de futuro no presente e vamos viver o presente. Na verdade, o futuro nunca chega, né? Porque quando ele chega, ele já é presente e não mais futuro. Mas, enfim, vamos viver um dia e uma operação de cada vez. Como descubro se meu problema na hora de operar é mente ou estratégia? Pergunta da Joyce. Joyce, sabe a melhor forma de você descobrir isso? Operando no simulador, de forma séria. Coloca um objetivo para você o seguinte: eu só posso ir para a conta real se eu operar 30 dias bem no simulador. Ah, mas eu não levo o simulador a sério. Cara, você já pensou como seria se o piloto de avião não levasse o simulador de voo a sério? Ninguém nunca voaria de avião. Então é o seguinte, simulador é ferramenta de trabalho. Se você não leva uma ferramenta de trabalho a sério, meu querido, aí já fica mais difícil a sua evolução. Se você operar durante 30 dias, tá? Um mês inteiro no simulador, seguindo a sua estratégia, e ela não der bom resultado, a estratégia está errada, né? Ou você tem que ajustar a sua estratégia. Se você operar 30 dias no simulador, a sua estratégia, e ver que deu bom resultado, a estratégia tá legal. Ah, mas daí, Luana, na hora de operar na conta real, não dá esse mesmo resultado. Então, não é a estratégia. Então, é a sua mente, é a sua capacidade de colocar em prática aquela estratégia. Essa é a melhor forma da gente saber se o problema é psicológico, é comportamental, né? Ou então se é estratégia. Mas, aqui, eu preciso fazer um adendo. Tem algumas pessoas que, mesmo no simulador, sofrem com alguns aspectos psicológicos, tá? Simulador, a gente não tem a questão da perda financeira, então não é o medo de perder que está associado. Mas muitas pessoas sentem medo também, muitas pessoas não conseguem nem executar as coisas direito no simulador. Por quê? Por conta de medo de errar, por não se permitirem errar. Então, analisa um pouquinho se você também não sofre, às vezes, até de operar no simulador. E aí, analisa essa questão do erro. Será que você se permite errar? Porque é só errando que você vai aprender. É só errando que você vai conseguir executar a estratégia, conseguir verificar se a estratégia funciona. E é importante a gente entender essa questão do simulador, porque no simulador a gente consegue ganhar essa confiança na técnica, que a técnica funciona realmente. E essa confiança na técnica, ela é muito importante para quando a gente vai fazer a migração para a conta real.